Boa noite. Estamos aqui na segunda noite do terceiro seminário de Pietro Baldi, promovido pela Escola Jesus Cristo. E hoje vamos estudar uma passagem muito interessante que está no livro A Lei de Deus, que é o Sermão da Montanha, né? Na verdade, a parte das bem-aventuranças, né? Sob a ótica de Pietro Baldi. E vamos iniciar então o nosso estudo, né? Fazendo a leitura de reflexão. Então, a leitura de reflexão, vamos ler de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Senhor, aqui estamos, mais uma vez irmanados, no ambiente espiritual da Escola Jesus Cristo, no terceiro seminário de Pietro Baldi, em que iremos estudar essas palavras tão belas do Sermão da Montanha, que foram proferidas por Jesus, e que Pietro Baldi traz uma nova leitura que nos torna mais empáticos, mais generosos, mais humanos, que nos permite ter piedade daquele que sofre e também daquele que faz sofrer. Que possamos, Senhor, ampliar nossos horizontes, ampliar nossa compreensão. Pedimos uma bênção especial a todos os que estão sofrendo nesse momento de pandemia, os pobres, os aflitos, os desempregados, os que estão se despedindo dos seus parentes, todos os que estão sofrendo injustiças, tiranias, que o Senhor possa abençoá-los e conceder a todos as bem-aventuranças que são prometidas, Senhor. Hoje, agora e sempre, assim seja. Então, meus irmãos, hoje, né, como eu falei, a gente vai estudar, né, uma parte do capítulo 15 desse livro, A Lei de Deus, né, de Pietro Baldi, que é um livro, né, embora Pietro Baldi tenha alguns livros um pouco mais difíceis, né, para estudo, para leitura, né, um pouco mais complexos. Esse livro é um livro de fácil compreensão, um livro bem simples e profundo ao mesmo tempo, né, e condensa bastante as mensagens que Pietro Baldi veio trazer no seu universalismo, né, da lei, né, a lei de Deus. E esse capítulo é um capítulo muito belo, né, e ele se intitula Em Busca da Felicidade, né. E aí a gente vai falar um pouco, né, que essa
felicidade é a eterna busca, né, do ser humano. A gente, em todos os nossos movimentos da vida, conscientemente ou inconscientemente, a gente está buscando a felicidade, ainda que a gente busque de forma equivocada, ainda que a gente busque a felicidade e encontre maiores tormentos, né? Porque a gente não sabe buscar, né? Mas é uma das principais buscas, né? Se não a principal busca da humanidade é pela felicidade, né? E aí, essa felicidade, né? Ela é prometida por Jesus no Sermão da Montanha, né? No trecho inicial do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, né? O que é bem-aventurança? O que é bem-aventurado, né? De acordo com os dicionários, o bem-aventurado é aquele que nesta vida ou após a morte, né, pode desfrutar das bem-aventuranças divinas, da felicidade eterna, né? Então é aquele que conquista essa felicidade, né? E uma pessoa que tem prosperidade, que é próspero e afortunado, né? Que é feliz ou que desfruta ou desfrutará da felicidade eterna. Então, a bem-aventurança tem a ver com essa promessa dessa felicidade que pode ser agora, né, ou futura, né? No caso das promessas de Jesus, parte dessa bem-aventurança a gente conquista, né, no momento que a gente está tendo algum ato bom, algum ato de renúncia, de caridade, existe um retorno imediato, né? Mas grande parte dessas bem-aventuranças elas são alcançadas no futuro, né? E elas nos dão, então, se não uma felicidade instantânea, mas uma esperança que nos sustenta nos momentos de dor, né? Nos momentos Desculpa. Então, meus irmãos, contextualizando um pouquinho a questão do Sermão da Montanha, ele foi proferido por Jesus logo no início do seu ministério, né? Está no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, né? Então, numa ordem cronológica, Jesus ele tinha sido batizado por João Batista, depois ele passa por um período de tentação no deserto, e aí, né, ele começa a chamar os seus discípulos no capítulo 4, e aí ele inicia o seu ministério, né? E uma das primeiras ações relatadas, né, nesse ministério de Jesus é o Sermão da Montanha, né? E é um sermão assim maravilhoso, né? Uma verdadeira plataforma do reino de Deus, né, para nós. Todo o sermão, né? E inclusive Mahatma Gandhi, que não era cristão do ponto de vista de não professar a religião cristã, né, mas tinha uma profunda admiração por Jesus e tinha práticas, né, que se aproximam muito mais da proposta cristã do que a maior parte dos cristãos, né? Então ele disse: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, meus irmãos, Jesus, com essas bem-aventuranças, né, ele subverte uma lógica que estava presente entre os judeus, né? E essa lógica que imperava, né, entre o povo hebreu, né, era de que os afortunados, aqueles que estavam em situação de destaque, aqueles que estavam em situação de poder, né, de alguma forma detinham algum poder ou espiritual, né, como os sacerdotes, né, os fariseus, ou poder material, como os reis, né, os governantes, né, todos esses eram escolhidos por Deus, né? Então, essa era uma lógica que predominava na cabeça das pessoas, né? Então,
os fariseus, os religiosos, eles se consideravam superiores ao resto das pessoas, né? E aí a gente tem alguns exemplos, né, no Antigo Testamento, né, em que os principais nomes que a gente vê que são citados eram nomes de reis e de sacerdotes, né? Claro que tem suas exceções, mas era uma visão que predominava de que essa posição privilegiada, ela estava relacionada a algum mérito espiritual, a algum tipo de escolha. Deus havia escolhido, né, aquelas pessoas para estarem naquela posição privilegiada, né? E aí, ao mesmo tempo que tinha essa lógica, né, entre o povo judeu, algumas pessoas, né, algumas categorias eram consideradas indignas e impuras, né? Isso a gente pode considerar as mulheres, por exemplo, né, eram consideradas impuras, principalmente durante o período menstrual, onde elas sequer poderiam ser tocadas, né? Os homens não podiam falar com mulheres publicamente, então sofriam todas as formas de opressão, né? E os doentes, principalmente aqueles de nascença, como os leprosos, os samaritanos, os cegos, os paralíticos, né? As prostitutas, né? Então, todos esses grupos, né, eram considerados inferiores, impuros, indignos, né? E aquele sofrimento era uma marca, né? Como que uma marca daquela indignidade. Então, imperava-se essa lógica, né? E a gente pode perceber um pouco dessa lógica numa passagem que está em João, capítulo 9, versículos 1 a 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então tem dois aspectos que a gente pode perceber aqui. Primeiro, né, é que eles tinham, né, um conhecimento, né, da reencarnação, né? Os discípulos tinham um pouco essa noção da reencarnação, né? Porque se o cego era de nascença, né, e eles perguntam se ele mesmo havia pecado, né, só poderia ter pecado em outra encarnação. Então não faz sentido essa pergunta, né, dos discípulos se eles não tivessem baseados no conceito da encarnação, da reencarnação. Então isso é um aspecto interessante. Mas tem um outro aspecto também, que é uma noção, né, equivocada de que uma pessoa está sofrendo necessariamente por conta de um erro. E ali eles consideram que é um erro da própria pessoa, né, na outra encarnação, ou até dos pais, poderia o filho pagar pelos erros do pai, né? E é uma noção equivocada e que muitas vezes permanece dentro do próprio espiritismo, dentro de uma interpretação da lei da causa e efeito, né? Que as pessoas olham alguma pessoa que está sofrendo, né, e falam: ó, se fulano está nessa situação, está sofrendo tanto, provavelmente errou muito no passado. Isso é muito complicado. É muito complicado, primeiro que a gente está julgando e não pode julgar. E outra coisa é, pecar, todos nós pecamos. No passado, em algum momento da nossa trajetória, né, todos nós pecamos. Isso é um fato. Mas esse tipo de pensamento faz com que a pessoa ache que aquele que está sofrendo mais provavelmente pecou mais. E essa lógica é muito complicada. Porque às vezes a pessoa está sofrendo mais porque ela está mais preparada, às vezes, para enfrentar aquela situação, né? E às vezes uma pessoa que pecou muito mais não está podendo encarar todo aquele karma naquela vida, né? Então tem essa questão, ou pode ser a questão da missão também, né? E aí é um exemplo que a gente sempre dá, né? Quem olha para a vida de Célia, né? De Alcione, né? E de tantos mártires, né, que a gente tem, Chico Xavier, por exemplo, a gente observa, poxa, se for usar essa lógica rasa, né, da lei de causa e efeito,
Se ele está sofrendo assim nessa vida, se Célia sofreu tanto assim nessa vida, poxa, ela fez muita coisa errada na vida passada. E não é assim que funciona, né? Então a gente não pode usar a lei de causa e efeito, um conhecimento raso da lei de causa e efeito, né? Porque a gente não tem noção da multiplicidade das vidas, o que tem acontecido, né? Como que é distribuída essa forma de você esgotar aquele karma, né? E o quanto daquilo pode ser um sacrifício pessoal por alguma causa, né? Então, sem esse conhecimento, a gente não pode fazer nenhum tipo de julgamento, né? E aí, nesse caso do cego de nascença, ele havia nascido cego, Jesus falou, para manifestar as obras de Deus, ou seja, para ser curado e por ser curado, né, ele mostrar, né, aquele milagre de Jesus, aquele poder de Jesus, né? Então manifestar o poder de Deus, né, que estava sendo expresso naquele milagre de Jesus. Então era uma forma de missão. Então o próprio Evangelho dá exemplo, né, de uma situação de sofrimento missionário, assim como o próprio sofrimento de Jesus, né, que é puro. Jesus não passou por encarnações para se depurar, né? Ele sempre foi puro, filho unigênito de Deus, e passou por toda sorte de sofrimentos, né? Então, precisamos mudar um pouquinho, né? Porque julgar uma pessoa que já está sofrendo é você impor um novo sofrimento àquela pessoa, né? Então, se a gente está perto daquela pessoa que está sofrendo, não é pra gente ficar dizendo, você fez coisa no passado, né? Coisa assim que a gente não tem noção, né? É pra gente ajudar no que a gente pode ajudar. A gente pensar, em vez da gente pensar na justiça de Deus, dar um sofrimento para aquela pessoa porque ela fez alguma coisa, a gente pensa, poxa, o que é que Deus quer de mim ao me colocar próximo dessa pessoa que está passando por esse sofrimento? Será que eu não posso servir de um instrumento para amenizar aquela dor ou aquelas dores? Então essa que tem que ser a nossa lógica, a lógica de quem quer contribuir, colaborar, não colocar para baixo alguma pessoa, né? E tentar tirar esse discurso, né, da meritocracia espiritual, né, que meio que justifica o status quo da sociedade, né, justifica o sofrimento de todos aqueles que são oprimidos, né, porque, né, há uma justiça naquilo. É uma falsa interpretação da lei de causa e efeito, né? Claro que a justiça de Deus está presente em tudo, mas as situações de injustiça estão ali para serem transformadas, para serem modificadas, não para serem justificadas. Isso tudo é da vontade de Deus, então vamos deixar exatamente tudo como está, vamos deixar todo mundo sofrendo da maneira que está sofrendo, não vamos fazer nada para mudar as injustiças que estão acontecendo na sociedade, porque cada um está pagando da forma que tem que pagar e tem que deixar o barco correr. Então não é isso, né? Paulo falou para a gente não se conformar com esse mundo, né? E isso tudo é um discurso para justificar a nossa inércia, né? Para justificar a nossa falta de vontade de corrigir as injustiças, de amenizar as dores dos nossos próximos que estão sofrendo, né? E essa lógica, né, de que quem detém o poder econômico, né, principalmente, ou o poder espiritual, é alguém escolhido por Deus, né? Ela também está presente na teologia da prosperidade, que está avançando muito em muitas igrejas, né? E é muito perigoso porque nessa teologia as pessoas meio que exigem de Deus, cobram de Deus, né? Que Deus as abençoe, e essa bênção é sempre através de recursos materiais, né? Então, são umas lógicas perversas, né, do capital que estão se inserindo dentro das próprias religiões, né? E se a gente não cuidar, essa lógica vai estar presente dentro do espiritismo também. Então, meus irmãos, Jesus, né, subverte essa lógica, né, que existia na época,
e ele considera os oprimidos, né, daquela sociedade os verdadeiros bem-aventurados, né? E aí, quem são esses oprimidos? Eu não vou fazer a leitura de novo das bem-aventuranças, mas eu vou citar pontualmente todos esses, né, oprimidos que são considerados bem-aventurados por Jesus, né? Seriam os pobres de espírito, né? Os humildes. E aí eu lembrei aí, né, do publicano que faz oração, abaixa a cabeça e pede perdão, né, pelos seus erros, né, e é justificado, sua oração é recebida por Deus, né, então, porque ele foi humilde, porque ele reconheceu, né, os seus pecados. Então, os pobres espíritos são bem-aventurados, os que choram, e aí é uma categoria enorme de pessoas que estão chorando e sofrendo antes da pandemia, e acentuado agora na pandemia, crianças abandonadas, mulheres sofrendo violência doméstica, muitas pessoas sem acesso à rede de esgoto, sem acesso à educação, sem acesso à saúde de qualidade, que morrem em filas de hospitais, né? Então, quantos nos são os que choram, né? E Jesus promete a bem-aventurança para esses que choram, que sofrem, né? Os mansos, aqueles que têm esse sentimento de não entrar em conflitos, de apaziguar situações, e muitas vezes, por serem tão mansos, são vulneráveis a toda forma de ataque, toda forma de injustiça. Os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que não se conformam com as injustiças e tem uma fome, uma sede que faz lutar, né, ter essa vontade de transformar o mundo, de modificar toda a situação de injustiça, de combater todas as opressões. Também são bem-aventurados os misericordiosos, e os misericordiosos, né, aqueles que colocam o seu coração ao lado do que está sofrendo, ao lado da dor, ao lado da injustiça, né? Os misericordiosos, né, têm uma empatia, né, pelo próximo, veem o próximo e querem mitigar aquele sofrimento, e aí se colocam, né, fazem às vezes sacrifícios, né, para poder ajudar o próximo. Esses também são bem-aventurados por Jesus. Os limpos de coração, né, aqueles puros, né, que não veem maldade nas pessoas, que olham e sempre veem um lado bom, um aspecto nas atitudes e nas pessoas que estão cometendo aquelas atitudes. Tem um olhar bom, né? Tem uma pureza. E aí, muitas vezes, acabam confiando em algumas pessoas que não merecem esse tipo de confiança e são prejudicados, né? Mas esses limpos de coração, eles também são bem-aventurados. Os pacificadores, né? E os pacificadores é mais do que os pacíficos, né? Os pacificadores são aqueles que promovem a paz, né? Que promovem essa bandeira, né? Então, eles vão em busca das situações de conflito e tentam remediar aqueles conflitos, né? Então, é uma atitude ativa, proativa, não é uma coisa passiva. Não é um cara passivo ou simplesmente pacífico, que já é bom, é pacificador. Então, vai para além da sua situação individual e ele busca levar a paz para situações de conflito, né? E os que sofrem perseguição por causa da justiça. E tantos, né, que buscam lutar pela justiça e por causa disso sofrem essa perseguição, né? Sofrem perseguição. E muitas vezes são assassinados em sua luta pela justiça. E aqui lembrei muito, né, da Marielle Franco, né, que tinha como principal bandeira a defesa dos direitos humanos, foi assassinada.
o ambientalista Chico Mendes, Dorothy Stang. Então, todos esses, né, e muitos outros, né, sofreram perseguição por defenderem a justiça. Porque defender a justiça incomoda aqueles que lucram com a injustiça, que lucram com a opressão. Então, meus irmãos, aqui existe essa inversão de lógica, né, de que os oprimidos, né, passam a ser considerados por Jesus aqueles que são dignos da felicidade, né? Mas aí a gente começa a pensar, né, nos opressores. E aí, o que vai ser dos opressores, né? Será que esses opressores vão ser destinados ao inferno eterno? E aí existem religiões que acham que sim, né? Não exatamente os opressores, mas acham que é o pecador, né, que não se arrepende dos seus pecados, ou aquele que não aceita Jesus, por exemplo, ele vai ser condenado ao inferno eterno. E acabou, não tem mais nada do que isso. Em muitas religiões, essa ideia do inferno, né, ela é abolida, ela não existe, né? Esse inferno eterno, pelo menos. Como o próprio espiritismo, né, hinduísmo, budismo, a umbanda, o candomblé. E o próprio judaísmo tem uma visão diferenciada dessa questão de céu e inferno. E aí, dentro do que a gente professa, né, que é a doutrina espírita, vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos sobre essa questão, né, do que vai acontecer com esses opressores. Então, questão 116 do Livro dos Espíritos. Haverá espíritos que conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e todos amam com o mesmo coração. Então, eu gosto muito do Livro dos Espíritos, que ele é muito lógico, muito direto, assim, né? E ele fala que essa perfeição é destinada a todo mundo, né? E qual seria essa lógica, né? Se os pais da Terra, né, a maior parte dos pais da Terra, não banem seus filhos, né, que cometem erros para sempre, como Deus, né, que é soberanamente justo e bom, faria isso, né? E é bonito quando ele fala que Deus olha de maneira igual, né, pro que se transviou e pro que permanece no caminho do bem, né? E esse olhar de Deus, esse olhar magnânimo para todos eles, né? Deus ama com o mesmo sentimento, né, de bondade. E aí, continuando. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus, continuando não, pergunta 132, eu dei uma puladinha aqui. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então, gente, a encarnação, a reencarnação, é o caminho que nós temos, né, para chegar à perfeição, sendo que alguns estão no sentido de expiatório, né, do sofrimento, aquele sofrimento que ensina, e outros sofrem também, porque o sofrimento é inerente à vida na Terra, né, à existência corporal. O nosso corpo é feito para a doença, para a dor, para o sofrimento. Mas para outros esse caminho não é um caminho de expiação, é um caminho de missão. Por isso que a gente não tem essa capacidade, né, e nem nenhum motivo para tentar julgar, né? E aí na pergunta 133, item A, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem,
se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal. Tipo assim, vai todo mundo chegar à perfeição, então por que eu vou seguir o caminho do bem, né? Ao invés do caminho do mal? Uma hora vai todo mundo chegar mesmo, né? E vai todo mundo sofrer mesmo. Mas aí os espíritos respondem: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que originam desses defeitos. Então, aquele, né, que escolhe o caminho, né, a porta estreita, né, que Jesus ofereceu, né, ele vai chegar mais rápido. Então, chegando mais rápido, obviamente, vai passar por menos sofrimentos, né? E a nossa própria imperfeição, na nossa própria vida, sem pensar na questão kármica, ela traz dor, traz sofrimento, né? Então, quando a gente tem inveja, quando a gente tem ciúme, né? Quando a gente tem ambições além do que a gente possui, quando a gente guarda mágoa, isso produz um sofrimento imediato. E aí, aquele espírito que é mais superior, é mais desprendido dessas questões, esse tipo de sofrimento, ele não vai passar, né? Passa por outros que são inevitáveis, mas ele está blindado quanto a algumas questões que afetam as pessoas que têm uns sentimentos mais mesquinhos, né? Como a maioria de nós, né? E aí, à medida que a gente evolui, a gente se torna menos vulnerável a esse tipo de sofrimento. Então, por essa lógica, né, do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, os opressores, assim como os oprimidos, também serão, né, bem-aventurados um dia. Só que para eles o caminho vai ser um pouco mais longo. E por ser mais longo, também vai ser mais doloroso, né? Então, vamos ao Sermão da Montanha de Pietro Baldi. A gente já avançou meia hora, né, no tempo da palestra, mas eu acho que são alguns esclarecimentos que eram necessários a gente fazer. E aí, vamos ao texto de Pietro Baldi. Bem-aventurados os soberbos, porque eles terão de sofrer tantas humilhações até aprenderem a lição da humildade, e assim deles será o reino dos céus. Então, gente, uma pessoa que é soberba, orgulhosa, né? Invariavelmente, nessa vida ou na próxima, ela vai sofrer uma situação de humilhação, né? Pode ser sendo submetida, de repente, a um chefe cruel, né? Que gosta de humilhar, que gosta de impor sua vontade de forma desnecessariamente autoritária, arrogante, né? E aí, aquela pessoa, naquela situação, né? Não consegue dar vazão ao seu orgulho, né? Acaba tendo que aceitar as humilhações, porque não tem como perder o emprego, né? E aí o orgulho, né? Talvez não naquela vida, talvez naquela vida com raiva mesmo, né? Mas se for passar por mais de alguma situação, de tanto assim aprender a segurar o orgulho, né? De tanto, né, no início aquele processo mais artificial, né? Mas o orgulho aos poucos vai se dissolvendo, né? E aí, depois de uma ou muitas encarnações, né, de humilhações forçadas, né, aquela humildade, aquela humilhação forçada, ela pode se transformar aos poucos numa humildade mais natural, e a pessoa terá direito, né, ao reino dos céus, né? E é um reino, né, que está dentro de nós, né, como Jesus disse, né? Então, talvez a ausência daquele orgulho, daquela vaidade, né, consiga trazer a pessoa um sentimento mais de paz, um sentimento mais genuíno de tranquilidade, né? Bem-aventurados os que gozam demais, só pensando em si e além dos limites razoáveis, porque terão de sofrer necessidade e abandono, até aprenderem a regra da justa medida e do amor ao próximo,
e então serão consolados. Então aqui não é uma crítica ferrenha a qualquer tipo de lazer, qualquer tipo de prazer que a pessoa possa ter, né? Aqui ele fala os que gozam demais, só pensando em si, então é um gozo egoístico, né? E além dos limites, então sem nenhum tipo de equilíbrio, né? Então gozos que além de estarem prejudicando outras pessoas, né? Porque a pessoa só está pensando em si e de repente se ela tem alguma questão financeira ela não reparte, né? Porque está gastando compulsivamente consigo, né? E fora dos limites razoáveis. Então, existe um limite razoável, né, do prazer. E existe um limite que é prejudicial à própria saúde do corpo, né? E também a outras pessoas que estão à volta, né? E aí, essas pessoas acabam sofrendo necessidade, né? E abandono. E aí eu lembrei muito do filho pródigo, né? Que ele fez exatamente isso. Ele pegou os bens, né? A metade dos bens, né? Que ele tinha direito e dissipou com todos os prazeres, com todas as loucuras, né? Sem pensar nos outros, nos próximos, né? Nos necessitados, sem trabalhar, né? Sem nenhum tipo de prudência. E aí ele acabou sofrendo a necessidade, né, ter que cuidar de porcos, né, sem poder comer nem o que era dado aos porcos. Os porcos eram mais bem cuidados do que ele, né? Assim como hoje em dia tem muitos animais de estimação que são bem mais cuidados do que muitas pessoas, né? E aí, o que acontece? Naquela situação de necessidade extrema, ele se arrepende. E aí, quando ele se arrepende, né, quando ele passa por aquela situação de necessidade, ele passa a ter empatia por quem também sofre, né? E aí, através da empatia, né, ele encontra, né, isso que Pietro Balbo chama de regra da justa medida, né, um equilíbrio, né, que a gente está sempre buscando, e também o amor ao próximo. Então, se torna, por entender o sofrimento, né, por passar pelo sofrimento, entender aquilo, né, desenvolve empatia e chega no amor, né, e através do amor ele vai atingir a consolação. Bem-aventurados os prepotentes, os ferozes, os guerreiros, porque tanto serão esmagados pela prepotência, ferocidade e agressão dos outros, que se tornarão mansos e desse modo herdarão a terra. Então, gente, esses prepotentes que se acham melhores que os outros, que querem partir para briga, né? Isso vai trazer, obviamente, sofrimento, né? Nessas brigas, nessas guerras, nessas disputas, né? E aquele sofrimento, né, vai fazer com que ele canse. Uma hora, caramba, não quero mais briga na minha vida. E aí, nesse momento, que ele se cansar daquelas guerras, ele vai se tornar manso. E quando se tornar manso, vai herdar a terra, né? Herdar a terra é herdar a terra que vai vir, né? Que seria um mundo de regeneração, que nem todos estarão preparados para habitar esse mundo, né? Só os que são mansos e os que se tornarem mansos nesse meio de tempo. Bem-aventurados os que sustentam e praticam a injustiça, porque tanta injustiça terão de receber, que compreenderão quão duro é ter de estar submetido a ela, que por terem aprendido à sua custa, terminam por ambicionar a justiça e desta serão fartos. Então, quem são esses que sustentam e praticam a injustiça, né? São os governantes, né? Os políticos, né? Que são cruéis, né? Os donos das grandes corporações, os empresários, né? Que exploram os trabalhadores e exploram os consumidores, né? Inclusive alguns religiosos, né? Que são déspotas, autoritários, né? E que abusam da boa-fé dos crentes, né? Das suas denominações religiosas, né? A mídia, né, também detém um grande poder, né, e também compactua
com a injustiça. Então, são muitos atores de injustiças, né? E fatalmente, em alguma situação, nessa ou na próxima encarnação, eles vão sofrer das próprias injustiças criadas, né? Então, um governante que dilapida o patrimônio da cidade ou de um país, né? Se na próxima encarnação ele encarna naquela cidade, naquele país, numa situação menos favorável, ele vai sofrer das próprias injustiças que ele criou, né? Vai sofrer violência, vai sofrer opressões, né? Na própria encarnação ou na outra, né? E aí, quando sofrer injustiça, eles vão desejar justiça. Oh, peraí, isso não tá legal. E aí ele vai buscar aquela justiça. E talvez se identifique com outras pessoas que estão na mesma situação de injustiça e queiram essa justiça de forma mais ampla. E aí, nesse caso, eles vão se tornar fartos, né? Uma vez que a injustiça vai deixar de existir no mundo, né? A gente acredita nisso. Bem-aventurados os desapiedados, porque não encontrarão misericórdia. E por demais a invocarem para si sem recebê-la, compreenderão a necessidade da bondade e do perdão, alcançando assim a misericórdia. Então, os desapiedados, né, os que não se apiedam da dor, né, do sofrimento alheio, né, as pessoas que são frias, que são rancorosas, que não sabem perdoar, né? Eu lembrei aqui daquele homem da parábola que devia muito ao rei, uma quantia imensa. O rei perdoa ele, e aí depois, na saída, ele encontra um outro que devia uma merreca para ele, e ele não perdoa, né? E aí essa dureza que ele tem se volta contra ele, né? À medida que os servos do rei avisam o rei daquilo que aconteceu, né? E aí o rei cobra dele, né? Que pague a sua dívida também, porque ele usou de dureza com o outro, né? Então, uma hora ou outra, né? As pessoas que não são piedosas, né? Elas vão sofrer, porque vão criar várias inimizades, né? Vão criar vários problemas, várias barreiras, né? Que podem, mais uma vez, voltar contra elas na própria vida ou na vida seguinte, né? E Públio Lentulus, né? Que usou de dureza quanto com o filho, né? Acho que é André de Joras. E aí depois teve também, né, uma resposta muito dolorosa, né, do sequestro do seu filho na própria encarnação, né? Então, como que às vezes isso pode ser tão imediato, né? A nossa dureza pode nos trazer inimizades e problemas na própria encarnação, né? Mas a dor vai vir, né? E nesse momento de dor, né? Quando a pessoa estiver sentindo em si mesma a necessidade de apoio, a necessidade de amizade, a necessidade de bondade, de perdão, compreender a importância disso, talvez ela amoleça o coração e possa, né, recebendo um pouco disso, possa passar a retribuir, né, compreender a necessidade desses sentimentos, se tornar piedosa com a dor alheia e alcançar a misericórdia de Deus. Bem-aventurados os que não são limpos de coração, porque ficarão tão submersos na ignorância e na maldade, com consequentes erros e dores, que purificarão seu entendimento e por isso compreenderão a lei e verão a Deus. Então são pessoas, né, que têm um olhar mau, são pessoas que gostam de julgar, de apontar o dedo no erro dos outros, né? Isso com a internet está aumentando cada vez mais, né? Quantos julgadores, canceladores, né? Quantos chamados haters, né? Que são as pessoas que odeiam, né? Que destilam discurso de ódio, né? Mas isso vai retornar, né? Então, aqueles, né, que não são limpos de coração, que olham o outro com uma lente negativa, né? Assim como eles fazem com os outros, eles também não são perfeitos, então eles vão ser alvos, né, dessas críticas, desses julgamentos, até que eles percebam quanto que aquilo é doloroso e possam buscar até um olhar mais compreensivo sobre as coisas, sobre as pessoas, né,
ser menos julgadores, né? Quando percebem aquele efeito do julgamento, né, sobre a pessoa, né? E isso é muito sério, tem adoecido muitas pessoas, esse tipo de postura de julgamento, de cancelamento, né? Bem-aventurados os que gostam de brigas e disputas, porque pelo fato de não conseguirem encontrar a paz, almejá-la-ão e procurá-la-ão em toda parte, até que se tornarão pacificadores, quando serão chamados filhos de Deus. Então, o interessante, né, nessa frase é que as pessoas gostam de brigas e disputas, mas não conseguem encontrar a paz. Aí a gente pensa, se ela gosta de briga e disputa, como assim ela não consegue procurar a paz? Será que ela está buscando a paz através das brigas e disputas? E muitas vezes é isso que acontece. A pessoa acha que numa determinada briga, numa determinada discussão, se ele conseguir um argumento melhor, se ele conseguir lacrar em cima daquela situação, em cima daquele conceito, ele vai conseguir uma paz. Mas aí vem outra briga, e outra disputa, e outra guerra, e outro desentendimento, né? E aquela paz, ele não encontra. Uma hora ele vai se cansar de toda essa confusão, né? E aí, cansado de toda a briga, começa a busca pela paz verdadeira, né, que se dá através do diálogo, da conciliação, da concórdia, né, da escuta do outro, né? E aí ele se torna pacificador, né? Passa a promover essa paz nos ambientes e aí pode ser chamado de filho de Deus. Bem-aventurados os que perseguem com injustiça os justos, porque tanto serão perseguidos pela sua própria injustiça que aprenderão a ser justos. Então deles será o reino dos céus. Então aqueles que usam do poder, né, de chefe, de líder, né, para perseguir os seus subordinados, perseguir os seus desafetos, perseguir aqueles que são mais vulneráveis, né? E essa pessoa vai arrumar tanto inimigo que vai ser perseguido também. Uma hora ele também vai ser perseguido, vai ser alvo dessa perseguição. E aí ele vai entender a necessidade, né, dessa justiça e vai passar a buscar essa justiça para si, né, e entender a necessidade também de estender essa justiça para outras pessoas, né? E aí, à medida que ele se torna, né, alguém que busca essa justiça para si, principalmente para os outros, né, ele pode ser digno de receber o reino dos céus. Exultai e alegrai-vos, todos vós que quereis rebelar-vos contra a lei divina, porque grande é o sofrimento que vos espera. E assim aprendereis a lição da obediência, pelo qual ganhareis um grande tesouro nos céus. Então, meus irmãos, Deus não quer o nosso sofrimento. Deus é pai, nenhum pai quer sofrimento aos filhos. Jesus nos ofereceu o seu jugo, que é leve e suave, né? E aí, é uma escolha que a gente faz. A gente pode receber as bem-aventuranças, né, num caminho mais fácil, né, mas que exija um esforço, né, que é uma porta estreita, como Jesus falou. E aí a gente tem que buscar ser pobre de espírito, tem que buscar chorar com resignação, né, tem que buscar ser manso, ter fome e sede de justiça, misericordiosos, buscar sermos limpos de coração, pacificadores, né, e a gente vai acabar sofrendo perseguição por causa daquela justiça que a gente está buscando, né? Então esse é o caminho mais rápido, né, para as bem-aventuranças de Jesus, né? E é um caminho que a gente pode tentar escolher agora, né? Mas a gente pode também não escolher, né? A gente tem essa liberdade, né? E aí se a gente resolver recalcitrar, né, no mal, no caminho do mal, a lei vai nos corrigir.
não para nos punir, mas para nos direcionar para o caminho que vai nos levar à felicidade. Então, o objetivo não é o sofrimento, o objetivo é a própria felicidade. Mas para chegar na felicidade, dependendo do caminho que a gente decide passar, o sofrimento vai ter que nos puxar para o caminho verdadeiro, né? Então, não é uma punição, não é uma punição vazia, sem sentido, não é questão de pagar, né? Ah, preciso pagar as faltas que eu cometi no passado, né? Eu acho uma visão limitada, essa visão. É enxergar que a dor, muitas vezes, quando a gente não escolhe um outro caminho, né? O caminho do amor, né? Faz meio clichê, mas tem o caminho da dor e do amor, né? E não tem muito para onde fugir disso, né? E a dor, ela nos traz, né, para algumas questões, ela nos torna mais mansos, nos torna mais sensíveis, mais empáticos. Quando a gente passa por uma dor, a gente vê o outro passar pela mesma situação, a gente enxerga de uma outra forma, né, mais amorosos, mais justos. Então, a dor tem esse papel didático, né? E é um caminho que a gente escolhe muitas vezes, né? Passar pelo caminho da dor. Existe um outro caminho que Jesus nos apontou. E aí eu acho que é uma questão da gente pensar, né, no sofrimento, mais no foco no futuro do que no passado, mais no foco do que aquilo pode gerar para a gente de aprendizado, do que talvez tenha ocasionado aquele sofrimento, né? Principalmente se a gente for olhar o que ocasionou o sofrimento dos outros, que aí realmente não é do nosso interesse, né? Mas se a gente consegue enxergar, né, no nosso sofrimento um propósito para uma melhoria que vai nos levar à felicidade, né, a gente pode sofrer com mais resignação e tentar sempre, né? A gente sempre tem essa opção de mudar o nosso caminho, né? De tentar um caminho, né? A porta que, embora seja mais estreita, é a porta que vai nos conduzir de forma melhor, né? À felicidade, né? Que a gente tanto almeja, que a gente tanto procura. Então, são essas reflexões que a gente gostaria de fazer hoje. Daqui a pouco, né? Às 8 horas, né? Tem a palestra do meu pai, dando seguimento ao seminário Pietro Baldi. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos as lições que nos foram legadas por Jesus em seu Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças que nos dão tantas esperanças do mundo melhor, que exaltam aqueles que estão sofrendo, que exaltam os oprimidos. E agradecemos também, Senhor, as interpretações de Pietro Baldi a respeito da lei de Deus, uma lei que sempre nos corrige para o caminho do amor. E que, embora a dor esteja presente nesse caminho, ela nunca é o objetivo final. O objetivo final é que sejamos felizes. Jesus nos veio prometer vida e vida em abundância. E é esse o nosso destino, Senhor. Que o Senhor abençoe a todos os que estão sofrendo neste momento. Fortaleça-os com as mensagens de esperança, de paz, de boa vontade, de concórdia, de amor. Hoje, agora e sempre, assim seja.